Ele pode nos transformar. Esta é a lição número 4 da classe de juvenis. É muito interessante que o primeiro milagre que Jesus fez foi justamente transformar. E no caso foi transformar a água em vinho, João capítulo 4. A transformação é algo que nós precisamos compreender no sentido cristão da palavra. Porque quando você vê a água ser transformada em vinho, é quimicamente impossível. Nós podemos transformar algumas coisas, mas a água em vinho é algo impossível. Mas Jesus transformou. Se Jesus transformou a água em vinho, ele pode transformar qualquer um de nós. Até porque, até numa questão científica, né, falando cientificamente, o nosso corpo é formado mais por água do que por outra matéria, né? Então, se Jesus transformou água em vinho, sim, ele pode nos transformar, né? Transformar essa nossa matéria. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículo 5. Portanto, nós temos que nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água e do Espírito? É ser transformado pelo Evangelho, é sermos transformados por Cristo, assim como foi Zaqueu, assim como foi Saulo. Nós devemos ser também transformados, né? A cada dia mais nós devemos estar na presença do Senhor em santificação, para que nós não venhamos cair na mesmice, né? na questão de ser apenas mais um religioso que vai à igreja, né? Mas que nós venhamos compreender que nós devemos ser a cada dia mais estarmos salvos na pessoa de Cristo. Amor, a base da fé e do novo nascimento. O amor divino. Temos muitas informações a respeito de Jesus, contudo, quantos verdadeiramente o conhecem como Salvador e como aquele que pode nos dar uma nova vida? Ter informação sobre algo, principalmente informação verdadeira, é crucial para tomar decisões, para aquilo que nós vamos fazer na vida. Por exemplo, quando você vai comprar um telefone novo, você muito provavelmente você consulta algumas pessoas para ter uma melhor informação sobre aquele aparelho que você quer, para que assim você venha comprar um aparelho melhor. Portanto, nós priorizamos, claro, a questão da informação, né, a notícia, né, e ter informação é crucial para todas as esferas da vida, principalmente a informação correta, uma vez que hoje ao rádio, a televisão, né, a internet está inundada de fake news, ou seja, notícias falsas, né? Nós devemos ter notícias verdadeiras, informações verdadeiras. Entretanto, mesmo a pessoa tendo informações verdadeiras sobre Jesus, sobre o que ele faz, sobre o que ele é, e que ele pode nos mudar a nossa vida, muitas pessoas ainda verdadeiramente não conhecem o Salvador. Porque uma coisa é você saber, né, conhecer, uma outra coisa é ter comunhão com ele. Eu te dar um exemplo bem prático. É possível, é muito provável que você saiba quais são as notas musicais. Mas se alguém te dá um instrumento, você saberá onde estão aquelas notas musicais naquele determinado instrumento? Então isso é a diferença de você saber e ter profundidade no negócio. Ou seja, Nicodemos tinha muita teoria e eu já dizia, né? A teoria é sempre mais cedo, a teoria é sempre assassinada mais cedo ou mais tarde pela prática. Então as pessoas podem ter até muito conhecimento verdadeiro sobre Jesus, mas não conhecer a Cristo. Eu vou te dar um exemplo bíblico. Quando Jesus estava no barco, que estava dormindo, veio uma grande tempestade. E foram acordar Jesus veio e acalmou o mar. Aqui só para resumir. E o que os discípulos diziam? Glória a Deus? Não. Eles se interpelavam entre si. Quem é este que até o mar lhe obedece? Ou seja, estavam andando com Cristo, mas não sabiam verdadeiramente quem ele era. Não reconheciam a sua autoridade. Não sabiam quem Jesus era. E hoje não é diferente. Muitas pessoas estão na igreja hoje, sabem muitas coisas verdadeiras sobre Jesus, mas não conhecem Jesus na profundidade. Não conhecem Jesus na comunhão. Não conseguem reconhecer que Jesus pode fazer algo em sua vida, pode transformar. Até alguns cristãos, e não são poucos,
que quando vê uma situação de uma pessoa muito vil, né? Uma pessoa muito cruel, o que muitos cristãos dizem? Esse aí, essa aí, não tem jeito mais não. Ué, Jesus não pode transformar essa não? Jesus pode transformar qualquer pessoa, qualquer pessoa. Entretanto, muitas vezes essas pessoas que estão na igreja, vão à igreja, têm conhecimento verdadeiro sobre Jesus, mas não reconhecem que Jesus pode transformar alguém só porque aquela pessoa é muito vil. Jesus pode transformar qualquer pessoa. Portanto, o amor do Senhor vem justamente dessa questão da comunhão. Quando eu e você temos comunhão com o Senhor, as coisas mudam. Um amor altruísta. Jesus não viveu no campo da teoria. Ele fez por uma humanidade decaída, pessoas que não eram merecedoras de tanto bem. Uma conversão genuína a Cristo faz produzir bons frutos. Atos capítulo 1, versículo 1 diz que Jesus ensinou fazendo. Ele não só fazia, falava, mas também fazia. E aqui nós vemos que Jesus saiu do campo da teoria para a prática. E nós devemos fazer o mesmo. Quantas vezes nós temos informações sobre Jesus, conhecemos, falamos de Jesus, mas nós não levamos esse Jesus a outras pessoas, para que assim essas pessoas possam ter realmente uma conversão a Cristo e produzir bons frutos. A verdade é que Jesus teve um amor altruísta, ou seja, pensou no próximo, que ele morreu por uma humanidade completamente perversa, completamente decaída, completamente em pecado e idolatria, de todas as formas possíveis. O mundo estava perdido, entretanto Jesus morreu na cruz do Calvário, ou seja, ele tirou a teoria, ele falava muito do amor, mas agora ele viveu o amor na prática. Qual foi essa prática? Morrer na cruz do Calvário por uma humanidade decaída. Quantas vezes nós estamos na igreja, ou até mesmo com nossos vizinhos, nós falamos do amor do Senhor Jesus, em alguns casos, mas nós não vivemos na prática. O testemunho vale muito mais do que palavras levadas ao vento. É claro que sim, nós devemos falar da palavra, mas mais do que falar da palavra, nós temos que vivenciar a palavra. O que importa se eu falo para o meu vizinho que Jesus é o pão da vida, mas o meu vizinho está padecendo uma necessidade e eu não vou lá com o pão, o alimento, para ele sustentar a sua família? Do que está falando, do que está valendo a minha palavra? Isso é hipocrisia. Nós devemos ajudar o próximo. Então, quando nós ajudamos o próximo na prática, as pessoas veem o amor na prática. Então, nós devemos sair, assim como Jesus saiu do campo da teoria e foi para a prática, nós também devemos fazer o mesmo, parar um pouco de falar e fazer, Shakespeare dizia que os homens de poucas palavras são os melhores. E por que são os melhores? Justamente porque aquelas pessoas que falam pouco são geralmente as pessoas que fazem mais. Não estou dizendo que as pessoas que falam muito não façam, mas geralmente é assim que funciona. As bases de nosso novo nascimento. Uma doutrina importante. O novo nascimento é uma das principais doutrinas da fé cristã. De acordo com Jesus Cristo, ninguém pode fazer parte do reino de Deus se não nascer de novo. Tem que nascer de novo. Tem que se arrepender dos seus pecados. Tem que nascer da água e do Espírito. Há uma necessidade muito grande das pessoas compreenderem, cada um de nós também, porque mais uma vez vai entrar naquela mesma dinâmica, As pessoas falam, às vezes até nós falamos muito e nós não vivenciamos. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu há muitos anos, de um pastor presidente de uma grande igreja. As pessoas estavam pregando na igreja dele, um pregador foi pregar na igreja dele, era um irmão de lá, não lembro bem. E no final do culto, aquele irmão fez o convite para aceitar a Cristo como Salvador. E aquele pastor presidente aceitou a Cristo como Salvador. E as pessoas vão olhando para o outro sem compreender o porquê. Aí ele falou, naquele dia que ele pregou, nesse dia que você pregou hoje, quando ele falou hoje, eu consegui entender o amor de Cristo e consegui compreender que eu não era cristão. Eu só vinha à igreja. Eu era apenas um pastor que vinha à igreja. Eu era somente um religioso. Mas agora Jesus me transformou. Agora eu reconheço que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Muitas vezes nós estamos na igreja e parece que nós não compreendemos bem. Aconteceu um caso parecido
assim com um pouco de uma dinâmica um pouco diferente, mas só para a gente ter uma noção, na minha igreja. Eu estava liderando um grupo de jovens e nós fomos fazer um evangelismo. E fomos a algumas casas e o Espírito falava no meu ouvido, né? Na verdade é o coração, né? Nós temos que ir, vocês precisam ir na casa de tal pessoa. E aquela tal pessoa era uma jovem que estava conosco e eu não conseguia entender aquele negócio. Mas não é possível, isso deve ser coisa da minha cabeça. Eu comecei a pensar um monte de coisas. Falei, será que eu estou ficando caduco? Não é possível, o jovem está aqui conosco, alegre, que ela é uma jovem muito alegre, muito para frente, muito espiritual. E eu fiquei muito inquieto. Até que, curiosamente, ela foi a pessoa que perguntou. Virou para mim e perguntou assim, já acabou? Eu falei, já acabou o evangelismo? Eu falei, não. Ela, na voltei, em qual caso? A gente já fomos em todas elas que nós tínhamos marcado de ir. Eu falei, não, falta uma. Ela, qual é essa uma? A sua. E fomos à casa dela. Chegamos à casa dela, fomos caminhando, chegamos lá. Fizemos uma oração por ela e o namorado dela, na ocasião, leu a palavra e ela desabou em lágrimas. Por quê? Porque ela estava conosco, justamente conosco, estava levando a palavra do Senhor Jesus, mas o coração dela estava destruído. Então, muitas vezes precisamos ter essa importância de olhar um para o outro, observar, ser sensível ao Espírito Santo, à voz do Espírito. Nós devemos compreender que nós devemos nascer de novo. E naquele dia ela se derramou na presença do Senhor. Não que ela não se derramasse antes, mas naquele dia foi diferente. Teve uma diferença. Porque ela viu que realmente o Senhor tinha algo com ela. Tanto tinha que tocou em cada um de nós, né, para que nós fôssemos na casa dela. Ou seja, Jesus sabia do que estava no coração dela. Jesus sabia que ela estava ali conosco, mas aquilo era só aparência. Na verdade, ela estava profundamente infeliz. E o Senhor Jesus deu vitória. Então, nós devemos sair, mais uma vez, do campo da teoria e ir para a prática. Uma transformação radical. A salvação do homem só é possível mediante a fé em Jesus. É tão somente por intermédio da fé e da graça que podemos experimentar uma profunda transformação de vida. Portanto, a salvação é mediante somente a fé em Jesus. Não é pelo que eu faço que eu serei salvo. A minha salvação, ela vem da parte de Deus, né, do Senhor Jesus, mediante a fé que eu tenho em Cristo. Isso é bom deixar claro. Não é por mérito nosso, como diz Efésios 2, 8 e 9. Portanto, quando alguém é uma pessoa salva na pessoa de Jesus, você vê a diferença. Por quê? Porque há ali uma transformação de vida, é algo radical. Lembra de Zaqueu? Era um homem, apesar que a Bíblia não menciona que ele era ladrão, mas ele era um homem mal visto pela sociedade. Mas quando ele conheceu Jesus, até Jesus deu testemunho dele, lembra? Este também é filho de Abraão. Então, houve ali uma transformação. E qual foi a principal causa da transformação? Ou melhor, qual foi a forma que nós sabemos que Zaqueu foi transformado? Pelo que ele disse. Se porventura eu defraudei alguém, primeiro ele disse que ia repartir metade de seus bens, e se alguma coisa eu tinha defraudado alguém, roubado, né, melhor dizendo, roubado alguém, deixa aqui claro, eu vou restituir 4 vezes mais. Aqui a gente vê um cumprimento da lei. Por que o cumprimento da lei? Porque a lei dizia, ou diz, né, a Bíblia diz, que aquele que tirar uma ovelha, ou seja, roubar a ovelha de alguém, ele tem que devolver 4 ovelhas. Então o que Zaqueu estava demonstrando é que de fato ele conhecia a lei. E ele aplicou a lei nele. Olha que coisa extraordinária. Ou seja, uma transformação de vida. Quem é que vai aplicar a lei contra si? E ele aplicou, ou iria aplicar se porventura tivesse feito. O que leva a crer que realmente ele não tinha feito. Porque se ele deu a metade dos bens para quem... ele deu a metade dos bens para as pessoas, então ele já não tem a metade dos bens. E se tudo que ele tivesse ganho fosse em roubo, como é que ele ia restituir 4 vezes mais, se tudo que ele ganhou foi em roubo? Ele tinha que restituir 4 vezes de tudo que possuía e a metade já tinha dado. Então, por aí a gente vê que é possível que talvez Zaqueu, uma coisa ou outra, ele roubava alguém, pode até ser, mas a Bíblia em nenhum lugar chama ele de ladrão. Por outro lado, também a gente não pode falar que realmente ele era 100% honesto, né? Isso também nós não podemos afirmar. Mas nós vemos que ele teve uma transformação radical na vida de Zaqueu.
né? O próprio Nicodemos, né, teve também necessitava dessa transformação. Mas Zaqueu, ele foi realmente transformado, assim como Saulo também foi transformado, e o vinho, a água também foi transformada em vinho. Então nós também devemos e continuaremos sendo transformados pela renovação no Espírito Santo em nossos corações. Por que precisamos nascer de novo? O pecado e o novo nascimento. Ao ler o capítulo 3 do Evangelho de João, ficamos um tanto perplexos ao ver que Nicodemos, um mestre em Israel, demonstrou desconhecer totalmente o assunto. Mais uma vez a ideia da teoria, sabe, muita teoria, mas prática que é bom nada. Quantas pessoas não estão assim na igreja hoje? Conhecem muito da palavra, têm muito conhecimento bíblico, mas na prática vive algo completamente diferente. Até porque conhecer a Bíblia, até o ateu conhece. Geralmente o ateu conhece mais a Bíblia do que o cristão, de modo geral. Por quê? Porque o ateu, ele costuma ser muito estudioso, ler muito. Então é muito provável que os ateus, aqui como Morgan Freeman, por exemplo, o ator Morgan Freeman, o ator Antônio Fagundes, a Camila Pitanga também é ateia. Essas pessoas que são ateus costumam ser muito leitores. Leandro Carnal, que é filósofo, né? Então eles costumam ler muito, né? O ateu, de modo geral, lê muito. Não sei se esses leem, né? O Leandro Carnal, eu tenho certeza que ele lê bastante, que é historiador também, então ele precisa ler. Antônio Fagundes, Morgan Freeman e Camila Pitanga, eles têm algo em comum, né? Eles são artistas, né? São atores. Então um ator precisa ler textos, decorar textos. Então sim, eles leem. Mas em questão de estudo, que eu quero dizer, esses atores eu não sei se leem. Mas o Leandro Carnal, eu tenho certeza que ele é muito estudioso. Então o ateu, ele lê muito, ele estuda muito, inclusive a Bíblia. Mas isso não quer dizer que ele está salvo. Por quê? Porque ele só lê a Bíblia, ele não pratica. E tem muito cristão que está assim, e pior, né? Porque o ateu, muitas vezes, até lê a Bíblia, mas o cristão nem Bíblia lê. Então nós devemos continuar na prática da palavra, ler a palavra e praticar a palavra, para que nós não venhamos ser igual Nicodemos, né? Ser mestre, conhecer a Bíblia e não ser praticante, não conhecer, não ter comunhão com o mestre. Que adianta alguém ser mestre da escola bíblica dominical? Vamos puxar aqui a responsabilidade para nós, né? Para você que está aí como professora da escola bíblica dominical. De que importa que nós venhamos ter o privilégio, que é uma honra ser professor e professora da escola bíblica dominical, é uma honra. De que adianta ter essa honra de ser mestre da escola bíblica dominical e não conhecer, não ter comunhão com o mestre, que é Cristo? De nada valerá. Todos pecaram. Precisamos reconhecer que a salvação só pode ser alcançada mediante a graça que é individual e pessoal. Por isso, os pais que são crentes precisam ensinar a fé cristã aos seus filhos. É necessário que recebamos a Jesus como Salvador pessoal se queremos nos tornar filhos de Deus. É importante, mais uma vez, falar sobre a questão da herança, né? Vamos aqui falar da herança. Como é que funciona a herança? A herança, geralmente o pai, né? Ou a mãe, mas geralmente o pai deixa para os seus filhos quando morre, não é assim? Então, isso não acontece com a salvação. A salvação não dá para transferir. Um pai não pode transferir para a filha não pode transferir para a mãe não pode transferir para o irmão. A salvação ela é intransferível. Então, não é porque alguém é filho de crente que é crente. Há até quem diga, né, um ditado que falava muito, né, que filho de peixe, peixinho é, mas filhos de crente, crente não é. O que acontece? A pessoa precisa aceitar a Cristo como Salvador. Aconteceu algo muito curioso na minha igreja, há uns anos atrás. Eu estava também, mais uma vez, liderando jovens. E aconteceu algo muito curioso. Uma adolescente de 12, 13 anos, ela cantava no grupo de adolescentes, e canta muito bem, inclusive. E o que acontece? Naquele dia, no culto de mocidade da minha igreja, né, da congregação onde eu pertenço, a igreja do Senhor, né, a gente tem essa hábito de falar, né? Ela aceitou a Cristo no culto de mocidade e cantava nos adolescentes. Por quê? Os pais eram crentes, mas ela ainda não. Então ela aceitou a Cristo como Salvador. E isso que é o perfeito. Não é porque os pais são cristãos que os filhos também são.
eles precisam reconhecer a Cristo como Salvador e aceitar a Cristo como Salvador. Porque senão, imagina a situação, os pais herdam a eternidade e os filhos não, porque, mas eu passei minha vida toda na igreja, mas você nunca aceitou a Cristo como Salvador. Então, é importante que os pais passem isso para os filhos. Você precisa aceitar a Cristo como Salvador, ter a sua conduta na igreja, é verdade, mas demonstrar publicamente que você está aceitando a Cristo como seu único, suficiente Salvador. A escolha do homem rico. Vejamos também o exemplo do homem rico, registrado em Lucas 18 ao 30. O homem foi até Jesus, interessado na vida eterna, pois fez a seguinte pergunta: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Tem uma questão aqui muito interessante. Que hei de fazer? Como se nós, no caso ele, tivesse um mérito em ter a salvação. O que eu tenho que fazer aí? É só falar que eu falo, só falar que eu tenho que fazer, que eu compro aí com o meu dinheiro e a gente vai fazer esse negócio aí. Não é assim. Não é pelo que eu faço, é pelo que eu tenho fé. Mais uma vez, a salvação não é pelo que eu faço. Não é o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna, não é isso. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna é crer em Cristo. Eu não posso comprar, não é mérito meu, eu não consigo comprar a salvação, ninguém consegue comprar a salvação. A salvação nos foi dada de presente por Deus através do seu Filho na cruz do Calvário, no caso Jesus, morreu na cruz do Calvário por nós. Então, aqui vejamos que um jovem rico, ele conhecia a lei. Jesus falou com ele: conheces a lei? Isso aí eu conheço desde a minha mocidade. Então, o que Jesus vê? Que Jesus não retrucou. Por quê? Porque de fato ele conhecia o jovem, de Lucas 18, ele realmente conhecia a lei, só que ele não praticava. Então, de que ia valer a prática, conhecer e não praticar? E mais uma vez, não é porque alguém pratica a lei que vai ser salvo, não. Isso aí é uma consequência. A lei, nós cumprimos a lei por causa da nossa salvação. Quem é salvo pratica a lei. É notório, é notório. Então, porque quem é salvo vai ouvir as palavras do Senhor Jesus, vai estar com Ele, vai fazer o que Ele mandou fazer. Então, vai seguir os princípios bíblicos. Mas não é porque alguém segue todos os princípios bíblicos, mas não aceita Cristo, ficará de fora. Há algumas pessoas que têm princípios bíblicos, valores cristãos, mas não aceitaram Cristo como Salvador. E se continuar não aceitando a Cristo como Salvador, e mesmo seguindo a Bíblia, vai padecer a eternidade sem Cristo. Então, mas é importante que a pessoa tenha, claro, o cumprimento da lei. Então, quando Jesus falou para ele vender as suas propriedades e depois o principal, vem e segue-me, porque o evangelho é renúncia, é renunciar à sua vontade, aí o jovem saiu da presença de Cristo, entristecido, porque o seu coração estava preso ao dinheiro. Para concluir, a obra de Cristo foi consumada no Calvário. Tudo o que ele poderia ter feito em nosso favor foi realizado. Agora cabe a nós tomarmos a decisão de seguir a Cristo, experimentando o novo nascimento, ou andarmos segundo a nossa própria vontade e pensamento, nos afastando de Deus e da vida eterna ao seu lado. O que você escolhe? Aqui temos um caminho interessante. Nós podemos decidir por curtir a nossa vida no mundão, fazer o que nós quisermos, e naquele dia pode ser a eternidade sem Cristo, ou renunciar ao mundo, mais uma vez a questão da renúncia, ou renunciar ao mundo, fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Cristo e viver para toda a eternidade com Cristo. A escolha é sua, a escolha é minha, somos nós que escolhemos. Jesus, Deus deu o caminho, bênção ou maldição, escolhe aí. A escolha é nossa. Deus sempre nos dará uma outra opção. Sempre nos dará. A escolha somos nós que fazemos. Hora da revisão. Número 1. Conversão genuína a Cristo vai produzir bons frutos. Número 2. De acordo com Jesus Cristo, ninguém pode fazer parte do reino de Deus se não nascer de novo. Número 3. Nicodemos. Número 4. O novo nascimento tão somente pela fé em Jesus Cristo. Número 5. A resposta está em Romanos 3:23. Porque todos pecaram. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aluna de escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!